Fala pessoal, aqui é Ricardo Andrade com mais um módulo para que você possa, nesse módulo 5, entender como calcular a pensão, pelo menos próximo daquilo que é justo para o seu filho, a pensão alimentícia. Por que é tão importante saber, ter uma noção pelo menos de qual valor seria? Muitas vezes a proposta que o pai faz para a mãe é uma proposta enganosa. Ele tem capacidade de pagar uma pensão de 5 mil e oferece 500, aí você já está recebendo ali, às vezes até nada, 500 está bom, só que aí você perdeu o quê? 4.500. Eu não estou falando da renda mensal do alimentante, eu estou falando que ele tem capacidade de pagar uma pensão de 5 mil. Só que aí você não seguiu o passo a passo, não era meu aluno, agora a coisa é diferente, tá? Você não era minha aluna, agora você é. Então, nesse módulo aqui você já tem que saber qual é a renda mensal, pelo menos uma estimativa do alimentante. E você também vai ter que saber qual é a necessidade da criança mensal, para que diante dessas duas informações você possa ter ali um valor próximo do que é a pensão ideal para a sua criança, tá? Então vamos ao primeiro ponto. Existe alguma taxa, alguma porcentagem em cima do que o alimentante ganha para que dali saia a pensão? Olha, cada caso é um caso, mas na prática a gente sabe que é 30%. Foi-se entendido que o alimentante precisa pelo menos de ter 70% do que ele ganha para viver. O restante, 30%, vai para os filhos. Os filhos. Então, vamos supor que você só tem um filho com ele. 30% é para o seu filho, tá? Ah, mas você tem quantos? 3 filhos? 10% para cada um. Tem um filho aqui e outro lá, com outro. 15% para cada um, entendeu? A conta é simples. Mas, se o filho for de maior e ele ainda paga a pensão por conta própria, que se vire, é 30% para o seu filho que é menorzinho. O filho do primeiro casamento, né? Às vezes cada porta é uma criança, tudo grande, só o seu que é menorzinho, 30% para você. Tem uma ação ainda em andamento lá, mas ele também não paga. Pronto, é 30%. Entendeu? Ele que se vira, se paga, se não paga, na hora da audiência ele tem que provar. Tudo é baseado em prova. Não é em choro, não é em falas, não é em suposições, é em provas. Qual é a prova de que essa criança é menor e precisa dessa pensão? Certidão de nascimento, já mostra a idade e a relação de parentesco. Planilha de gastos e as provas que eu falei sobre isso no primeiro módulo, tá? Então, é 30% a taxa. Pelo menos é ali. Agora, quando o pai recebe apenas um salário mínimo ou próximo disso, às vezes o juiz não dá os 30%, dá 20%, dá 25%, porque ele quer também que a pessoa possa sobreviver, já que o salário mínimo é muito baixo. Mas passou aí de 2 salários mínimos, vai dar os 30%, pelo menos na maioria dos casos, 30% é o ideal, tá bom? O próximo tópico é o que acontece quando a necessidade da criança é superior à capacidade do pai. Pode ocorrer? Pode. A mãe ela está inserida numa classe social diferente à do pai da criança. Então ela conseguiu sustentar a criança no nível social dela, que ela entende como que ela se identifica, certo? Então o pai não tem essa visão e ofere mensalmente um valor abaixo do nível de vida da criança que ela está atualmente, certo? Então pode ocorrer da capacidade financeira dele não cobrir as necessidades da criança. Pode ocorrer, mas ele tem que contribuir de todo jeito, nem que proporcionalmente. Então, vamos supor que a necessidade da criança é de 2 salários mínimos. E ele só ganha 1. Ultrapassou a renda dele e ultrapassou o número mágico
dos 30%, certo? Então ele vai contribuir com quanto? Com 30%. Tem que contribuir. Esse negócio, não, eu sou pobre, não vou ajudar com nada. Isso aí não engana mais ninguém não, viu? Ele tem que contribuir, nem que seja proporcionalmente ao que ele tem capacidade para pagar. Tá certo? Pode ocorrer o contrário, do alimentante ter uma capacidade financeira alta e a criança ganhar abaixo do que ele realmente tem capacidade para pagar? Pode. O que ocorreu? Às vezes é uma decisão antiga, aí precisa de quê? Uma ação de revisão para corrigir isso aí. Porque aí ele melhorou de vida, mas não repassou isso para a criança. Aí a mãe dorme no ponto, fica ali 10 anos, procura um advogado e faz a revisão, se esse for o teu caso, tá? Porque você está prejudicando a criança. Está prejudicando o futuro dela. E às vezes, o pior, é quando a mãe não consegue provar a necessidade da criança. Não consegue provar nem documentalmente, nem consegue provar através de uma planilha, não procurou um advogado. Foi lá na defensoria e falou com o estagiário não soube guiar ela para um objetivo de sucesso e terminou por o juiz decidir com falta de prova documental, de testemunhal, coisa que você que é minha aluna já sabe, que isso é importante, para que o juiz possa decidir com firmeza para favorecer a criança. Então, ela simplesmente não teve sucesso. Como faz para resolver isso? Uma ação de revisão, tá? Procura um advogado, eu insisto nisso. Quem é que vai realmente brigar pelo teu interesse? O advogado, você e seu advogado. Se você ganha, ele ganha. Entendeu? Então, infelizmente, a defensoria, ela está sobrecarregada. Sobrecarregada. Não é que eles trabalham mal, não é que eles sentem má vontade, não é nada disso. Estão sobrecarregadas e pode acontecer esses erros, tá? Então, como é que corrige? A ação revisional. Muita gente pensa que depois de decidido uma ação de alimentos, é prego batido e cabeça virada. Não é bem assim, tá? Não transita em julgado. Você pode, 3 meses depois, diante de uma prova nova, procurar um advogado, se organizar e, olha, isso aqui está errado, o correto é isso aqui. Aí, no decorrer do processo, o juiz percebe, opa, realmente, ela agora descobriu o endereço onde ele trabalha, a profissão. O cara estava escondendo o ouro esse tempo todo. Então, o que é que eu te recomendo? Se você se encontra nessa situação, procure a mim ou um outro advogado, tá? Teremos o prazer de resolver o seu problema. Próximo tópico é isso. Pronto. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? A mãe, depois de 16 anos, descobriu que o pai era simplesmente um empresário de médio para grande porte e ele se apresentava para ela como pescador. Só que ele tinha várias embarcações, não estou brincando, isso é caso real, entendeu? E a mãe achava que ele era um pescador, né? Coitadinho, não tem de onde parar, e ele ajudava com ela com R$100, com 50, com 200. Eu vou dar minha opinião, eu acho isso uma maldade, tá? Maldade. Se o cara tem condições de ajudar o próprio filho, por que não faz, né? Maldade. Tem outra explicação? Então, ela não tinha como provar, certo? Simplesmente combinou com ele uma pensão alimentícia, de boca ali, de R$200 por mês. E até oficializou a coisa. Procurou um advogado, tal, e fez uma oferta, né?
e ali aquele acordo foi aprovado, pronto. Só que depois ela descobriu, depois de muito tempo, através de outras pessoas, outros pescadores, foram dizer para ela, não, rapaz, esse cara, ele é riquíssimo. Ele é o jeito dele, parece um pescador, mas ele não... Vai ver o carro dele, aí ela foi atrás. Chegou lá, o que encontrou? Uma picape zerinha, certo? Blindada, o cara tinha realmente condições. Como foi que ela fez? Para provar ali a capacidade do alimentante. Viu ele entrando no carro, certo? Que era um carro importado, né? Viu lá, filmou, fotografou, seguiu e descobriu a capacidade financeira dele e conseguiu ali, diante dessa informação, alterar aquele valor através de uma ação judicial de revisão. Mas deu trabalho? Deu, mas foi recompensador, tá? Infelizmente, não é todo mundo que vai dar as informações que você precisa. Você realmente tem que ir trabalhar um pouquinho para achar esse material. E aí, com isso, ela pôde chegar a um valor pelo menos próximo daquilo que é justo, mas ela não conseguiu dimensionar a capacidade financeira do cara, viu? Porque ele tinha várias embarcações e ele não deu isso aí, não. Ela pegou pela ostentação que ele tinha, certo? Nas redes sociais, ela não sabia qual era o Instagram dele. Ela pegou pela ostentação das propriedades dele, que ela conseguiu localizar, e com isso ela chegou ali a um valor aproximado que estava dentro da capacidade financeira dele para pagar, tá? Bem, então o desafio desse módulo é que você consiga responder ali a seguinte questão: qual é o valor da pensão alimentícia que o meu filho faz jus de receber diante das informações da necessidade que ele tem mensalmente, eu já ensinei isso no módulo anterior, e diante da informação da capacidade financeira mensal que o pai da criança recebe. Então, baseado também em cima da taxa mágica dos 30%, certo? E se ele tem outros filhos menores que possam ali concorrer com seu filho na pensão alimentícia. Agora, se ele não paga a pensão alimentícia para outras crianças, então cabe a você e seu advogado, ou eu, ou outro, né? Ajuizar 30% mesmo, e ele que prove se paga, se não paga, se tem filho, se não tem, tá? Filhos maiores de 18 anos que não têm uma pensão alimentícia judicial, uma pensão de boca, não conta, tá? Não conta. É o seu filho que tem prioridade, que ele é menor e tem necessidades, e você conseguiu provar porque você é minha aluna e sabe o que fazer. Dúvidas é só perguntar diretamente ou no grupo, tá? Manda direct e a gente se entende, a gente se resolve. Fica com Deus e até o próximo módulo. Valeu!